Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita alegria que eu trago de novo ao canal Viviane Mosé, poeta, psicanalista, filósofa, especialista em políticas públicas, que já deu uma entrevista linda aqui sobre como a gente lidar com a dor e o sofrimento no amor e não paralisar. E hoje a gente veio falar sobre essa nossa tentativa incessante de tentar entender o que está acontecendo com a gente, com o outro no amor, e como isso faz com que a gente não consiga amar. Então, se você já tentou entender muito, não entendeu nada e se frustrou, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu estou aqui com pessoas maravilhosas, como a Viviane, para a gente repensar esses nossos amores possíveis. Viviane, muito obrigada por estar aqui comigo de novo no canal. Adorei a primeira vez, como é que eu não ia voltar? Agora já estou parte. Foi um prazer, é um prazer. Eu falo muito aqui no canal, né, que eu tenho a sensação de que as pessoas elas estão todas à espera de um desastre, assim, com alarme de incêndio ligado. Então, na tentativa de se poupar de frustrações e dores futuras, elas já querem entender onde elas estão se metendo e muitas vezes acabam interpretando tudo como sinal de uma possível rejeição ou sacanagem. Eu acho maravilhoso que você tem uma frase que fala que nós somos uma cabeça obesa arrastando um corpo raquítico. E para mim isso diz muito sobre essa cabeça tentando colocar ordem e entender um amor que está cada vez mais minguado, né? E o quanto que essa cabeça obesa está atrofiando esse nosso sentir e a possibilidade de amar. É muito marcante isso mesmo. Nós fomos nos tornando essa cabeça obesa, né, que não tem corpo. Então é como se fosse realmente uma bola enorme de cabeça e atrás uns tracinhos tentando segurar essa cabeça imensa. Isso tem a ver com o modo como a civilização se constituiu, né? Tem a ver com uma coisa chamada lógica racional, que é o modelo de raciocínio que nós utilizamos. A gente acha que as coisas são naturais na gente, né? Mas elas não são naturais, né? E o nosso modelo de raciocínio é tão moral quanto era o nosso preconceito contra a mistura de gêneros, entende? Então, nós temos certos preconceitos que são estruturais na sociedade, e um deles é o preconceito contra o corpo. Desde a Idade Média, por exemplo, na Idade Média, o que caracterizou a Idade Média? O pensamento judaico-cristão, de que a vida, a verdadeira vida, ela viria depois da morte. Então, no presente, a gente vive aqui um caminho para chegar ao paraíso. E que caminho é esse? É o caminho de negação dos desejos sexuais, porque é pecado, negação dos 7 pecados, né? São 7 os pecados capitais. A gente foi construindo aqui na Terra um modelo moral de controle de corpos. E o nosso modelo de raciocínio é um modelo de controle de corpos, porque é mais fácil nos controlar pelo pensamento do que pelo corpo. O corpo é onde tem o desejo, onde tem a paixão, onde tem o prazer, né? Então, para controlar esse corpo, a nossa razão, a nossa lógica racional nos obriga a negar a presença. Então, nós fomos para a nossa virtualidade, que é o nosso pensamento, nos tornamos seres virtuais. Olha só, independente da internet, eu só vivo na memória e não tem corpo no meu pensamento. Estar no seu pensamento é estar na internet. Então, o que é a revolução contemporânea? É reproduzir a nossa consciência, que era o lugar onde a gente se escondia. Hoje, a gente ainda tem a virtualidade. Então, nos tornamos seres sem vida. Por que você quer entender? Porque você, assim como eu, por isso que eu estou dizendo, todos estamos no mesmo caminho, tá? Não estou criticando ninguém, eu faço parte do que eu critico, só para a gente se entender. Nós, pensar demais e tentar entender é um modo de se submeter à lógica dominante. O revolucionário é a sensação. A sensação é sempre inédita. É a sensação que nos impulsiona adiante. E a sensação vem do risco. Arrisque-se, se você quiser parar de pensar um pouco. O instante é um gatilho eterno. Diz o Jorge Luiz Borges, um escritor argentino, não há instante que não esteja carregado como uma arma. Um instante pode ativar qualquer coisa, tudo pode acontecer agora, mas eu não vejo o instante, eu estou aqui pensando no presente, no futuro ou no passado. Tenta entender que recuperar o instante e desmontar o gatilho das explicações
é um modo de sair da submissão de modelos estabelecidos de felicidade. A ideia de felicidade é a ideia mais castradora, porque ela diz onde você deve chegar. Magra, com muito dinheiro, com um casamento sem conflitos, né? Num barco na Grécia, é isso mais ou menos, se você colocar dentro de um ideal, né? Mas a Gisele Bündchen tinha tudo isso e teve síndrome do pânico e até hoje luta com essas questões, né? Então, explicar é tentar submeter, tenta ver o que é explicar o tempo inteiro, é tentar submeter o nosso melhor, que é o nosso corpo, o nosso impulso, a nossa sensação, nossa percepção, que é só nossa, dentro de um modelo dominante. O que é fazer explicar o amor? É submeter o sagrado à civilização. E aí você sempre perde. Tente explicar, porque é inevitável, não tem como fugir. Mas toda explicação submeta ela ao corpo. Todo mundo critica muito a virtualização da internet, mas se atrás dessa tela, que está entre nós, aqui entre nós duas, tiver um corpo que vibra, o meu, e do outro lado um corpo que vibra, que é o seu, e não há nenhum problema. Entende? Então, traga o corpo que vibra para a sua explicação. Aí você pode explicar as coisas, senão não tem explicação, tem submissão. Porque eu sinto que a gente está acumulando dores de amor e memórias de relações frustradas e tentando identificar esses padrões, e aí a gente vai criando coraças para o corpo, né? Até como o Reich fala, a gente vai atrofiando o corpo mesmo e, paradoxalmente, esperando que um dia chegue um amor que faça a gente se libertar. Só que como isso vai acontecer se a gente está com essas coraças? E como começar a desarmar essas coraças? Mesmo que o amor chegue nesse caso, não dá certo. Se eu tenho essa coraça e o amor chega, ele não chega, não. Ele chega e eu vou jogar ele fora. O amor exige fluidez, sabe? Novidade, vida nova. Então, a memória é um problema grave. Essa coisa de tentar resgatar a história na fala como modo de atualizar um conflito faz com que a gente por valor demais no que foi. Uma coisa é sentir, outra é ressentir. Então, o ressentido é o magoado, é o que não sente uma coisa nova. Ele sente sempre pelo passado. Isso é uma lógica circular, né, de retroalimentação que precisa ser desfeita. E quem desfaz essa lógica é o desafio do presente e não a reavaliação do passado. O que muda é você se lançar no gatilho do instante, na jornada do agora, não na reavaliação da sua história, entende? Então, isso socialmente ficou muito socialmente, mesmo quem não faz psicanálise, quem não se submete a uma análise, ficou um conteúdo popular, sabe? Mas também você sofreu na infância, mas também o seu pai não sei o quê, mas também ele não sei o quê, mas também... E daí? Quem não teve na família algo? Não existe quem não teve esse negócio. E aí eu passo a me justificar na minha impotência e na minha preguiça, explicando. Assim, é divertido traçar padrões. É legal fazer isso com o terapeuta. É legal você identificar, olha, que engraçado, é divertido, é bacana, te dá insights. Você fala, olha isso, toda vez eu faço isso. É legal você se ver nessas repetições, mas se ver nas repetições não resolve o seu problema. O traçar padrões faz a gente se aprisionar nos padrões. Eu vi uma outra fala sua que falava de que cada um de nós é um modelo imaginário para tentar entender outro modelo imaginário. E eu acho que tentar entender também tem isso, né? Porque ou a gente se prende a esses nossos padrões e traumas, ou a gente tenta esconder. Porque, no fim, a gente está tentando entender como ser uma mulher mais interessante, paquerativa, contemporânea, independente, e tentando cumprir critérios que a gente imagina que o outro tenha, e também está idealizando o outro, né? Então, como desapegar dessa idealização também é essencial para a gente poder amar. Uma pessoa, para ser amada, ela não precisa ser linda, nem contemporânea, nem rica, nem famosa na rede social. Uma pessoa, para ser amada, ela tem que ser amável. Amável é pronta, aberta,
disposta ao amor. Para você ser amável, você precisa... Quando eu digo, nossa, você é uma pessoa amável, não é porque só você é doce e agradável, não. Quer dizer que você é capaz de ser amada. Mas para eu amar você, eu tenho que ter algo meu que você queira. Senão a gente não pode trocar. Você só vai querer algo meu, não estou falando do meu amor, não. Algo meu, de Viviane. Você só vai querer algo de mim se você tiver uma falha. Se na sua vida, na sua existência, não tiver um buraco e eu não identificar esse buraco na sua alma, eu não tenho função na sua vida. Eu só me encaixo na tua alma, na sua fragilidade. O amor se estabelece na fragilidade. A gente quer mostrar para o outro como a gente é incrível. E a pessoa olha para a gente e diz, que mulher incrível, parabéns, um abraço. Agora, quando eu vejo em você uma fragilidade, eu falo, nossa, ela precisa de mim. Tem algo que eu posso contribuir, ela não tem isso, caramba. Olha, eu tenho vontade de amar, porque eu tenho vontade de te carinhar, eu tenho vontade, mas por quê? Porque eu te vejo frágil, mas se eu te vejo poderosa, eu não tenho por que estar com você, entende? Então, o caminho nosso é do consumo, não do amor. Então, há um movimento de consumo das revistas e debates e palestras no tema, que pessoas não têm noção do que estão falando, se submetem a esse padrão. E começam a construir com você. Não, mas você não ama porque você não é uma mulher contemporânea. Ué, mas eu tenho amigas que não são contemporâneas e estão muito bem. Outras que são lindas, maravilhosas, estão muito mal. Quando eu era adolescente, jovem, eu entrei na universidade muito cedo, passei no vestibular com 16 anos, na Federal do Espírito Santo. Com 17, eu estava no primeiro, já estava terminando o segundo período, sabe? Então, eu era muito novinha e era muito bonita, porque eu fiz ginástica olímpica na infância. Então, até hoje eu tenho corpo de ginástica olímpica, eu fiz muitos anos, era atleta mesmo. Então, eu tinha um corpo muito duro, muito malhado, era bonita. E tinha amigas que não eram bonitas, que não estavam no padrão. Naquela época, então, o padrão era pior que hoje, muito pior, sabe? E a minha amiga, que não estava longe, e eu morava sozinha, 18 anos saí de casa, me sustentava aos 18 anos, sabe? Uma coisa incrível. E a minha amiga, o cara se apaixonava por ela e não por mim, mas ela não era nada do que eu era. Estava longe do padrão. Isso me fez aprender muito, sabe? Que quanto mais eu entrava no padrão, mais eu me afastava do vínculo. Então, eu tive longos amores na minha vida, e todos os que eu tive, amei muito, fui amada. Todos os amores que eu tive vieram de fragilidades. Eu encontrei essas pessoas em momentos em que eu estava frágil, quebrada, e não quando eu estava linda, poderosa, sabe? Eu tenho uma frase que um grande amigo meu me falou, e eu repito muito aqui no canal, que é abraça o seu caos. Né? E eu vejo que você fala muito, né? Você cita muito Nietzsche, que também fala sobre esse nosso caos e a intensidade. E eu vejo que a gente tem duas dificuldades, né? Uma de lidar com o nosso próprio caos, que é exatamente isso que você está falando, de aceitar e oferecer a nossa fragilidade, mas mais do que isso, acolher e se relacionar com o caos do outro. Porque às vezes eu até vejo o movimento de, não, tá bom, eu estou assumindo minhas falhas, minha fragilidade, minha vulnerabilidade, mas eu ainda avalio o outro como se ele fosse o lobo mau que vai vir comer a Chapeuzinho Vermelho, né? Não enxergando a fragilidade, a contradição, a incoerência e o caos do outro. Você sente que a gente não está ainda olhando? Eu acho que o tema de hoje é perfeito, sabe? Acho que esse é o tema, é tentar entender. Não tente entender a vida, não se entende. A vida é feita de infinitas galáxias, dá para entender isso? Uma galáxia, vocês não conseguem conceber o que é. São infinitas galáxias que a gente tem. Então, a vida não se entende, porque o pensar, que é o que é entender, é colocar em palavras. Palavras, você tem um dicionário, cabem todas as palavras. Se você junta um dicionário e uma gramática, você tem toda a linguagem. Mas nesse mundo aqui não cabe tudo que existe, o mundo é infinito. As sensações não cabem nas palavras. As palavras são um processo de restrição, de comunicação só. Então, quando eu tento entender a vida, eu acho a vida horrível, mas a vida não é horrível, é que ela não cabe no entendimento. Quando eu penso no sagrado, eu acho que não existe nada de sagrado, porque o sagrado é exatamente o que escapa ao entendimento. O amor é o que escapa ao entendimento. Se eu quero um amor que se explica, eu não quero um amor, eu quero um relacionamento. Mas relacionamento é outra coisa. Você precisa nem amar, né? Relacionamento é uma coisa padrão, social, ter um marido, uma mulher a tiracolo, faz parte de um posicionamento social, né? Agora, amor, a gente está falando de outro assunto, né? O amor a gente sente, não explica.
E tem explicação demais para tudo nas revistas. Então, tem lá, relacionamento abusivo. Então, assim, é muito difícil você identificar um relacionamento abusivo. Muito difícil. Por isso que tem tantos relacionamentos abusivos. Por quê? Porque é natural que a gente, no relacionamento, por amor ser uma coisa muito intensa, que você perca a mão. O ciúme, por exemplo, sabe? Que não estou falando de você bater, não. Estou falando abusivo, que bater não tem que bater. Então, não estou nem discutindo violência física, né, gente? Isso é sem discussão. Mas eu estou dizendo assim, como você não ficar agarrado se você não tem muita solidão? Você se agarra ao outro e o outro não quer que você se agarre a ele. Aí começa a ter um conflito. Então, o limite entre uma relação intensa e uma relação abusiva é muito delicado. Só, meu bem, que é melhor você estar vivendo esse risco do que afastar qualquer pessoa de você que você acha que possa te trazer um relacionamento abusivo. Porque, às vezes, o abusivo na relação é você e não o outro. A gente sempre fala de relação abusiva, o outro abusivo, e não a gente abusiva, né? E nós, mulheres, somos muito abusivas, muitas vezes, por paixão, né? Por tentativa de... Portanto, relacionamentos acontecem intensamente, e isso é amor. Quando não são intensos, são padrões sociais. A dificuldade entre um relacionamento abusivo e não abusivo é tanto quanto o bem e o mal. Se você é mãe, você sabe a diferença entre estar fazendo bem ou mal ao seu filho quando você o restringe? Não. Então, por que mãe você assume ser mulher de alguém ou marido de alguém, você não assume? É tão difícil amar alguém e ter um relacionamento saudável, amoroso, quanto é ser mãe, entende? E a gente erra muito com os filhos. E a gente erra muito. Então, eu venho de uma família italiana, meu pai era de uma colônia italiana, e a gente morava perto da casa da minha avó, que era italiana. Então, era uma coisa muito intensa, sabe? Então, eu venho de uma família em que se ama muito e se briga muito. E isso me fez ser quem eu sou. Eu agradeço todos os dias por isso. Muitas festas, muitos amigos, muitas brigas, muitos conflitos e muito eu te amo. Entendeu? Para mim, isso é viver. Isso é que eu estou tentando passar para vocês. É só o meu modo de ver, como filósofa, como pensadora, e juntando tudo que eu estudei. Eu acho que a gente tem que assumir o caos que eu sou. E eu vi uma passagem sua que fala sobre contradição, que eu acho que tem muito a ver com o caos também, né? Que a gente não lida bem com a contradição porque a gente tem a alma rasa e estreita, que as almas amplas amam as contradições porque elas geram vida, força e ação. A gente não precisa resolver as contradições, podemos mantê-las vivas, quentes em nós. E eu sinto que nas relações amorosas a gente está sempre querendo resolver as contradições e colocar o outro em caixas ou nas nossas mesmo, né? Ouvindo até o seu exemplo da família, eu sinto que a gente acha que todo erro nosso é irreversível e daí a pessoa vai largar a gente para sempre e a gente se pune muito, ou a gente nem percebe a contradição e a incoerência do outro e já começa uma atitude, a gente já coloca ele todo numa caixa. Como ampliar as nossas almas e lidar com as contradições do outro? Não explicando, porque a negação da contradição nasce de um erro do discurso. A lógica, isso está no meu livro, se vocês se interessem, leiam isso, porque é realmente importante. O livro se chama Do Homo Sapiens, A Crise da Razão, é o subtítulo. Então, eu vou mostrando que o Homo Sapiens é nós, né? A espécie surge na Terra, e que nós discutimos e construímos um modelo de raciocínio fundado na lógica linear, que diz que ou eu sou bonita ou eu sou feia. Isso não é verdade. Às vezes eu sou belíssima, dependendo da luz, e às vezes eu sou medonha, mas num grau que nem eu consigo me olhar. Eu e todo mundo. É a luz que te faz bonita ou feia, pode reparar. Então, a alegria, o momento. Então, eu não sou bonita ou feia. Assim como eu não estou certa ou errada. Assim como o bem não se opõe ao mal. Isso é mentira, isso é enganação, isso é falso. Portanto, quando eu falei, alie a sua compreensão do seu relacionamento, a sua sensação, onde eu gosto dessa pessoa e o corpo, né? É para que o corpo desautorize a polaridade do seu discurso. Então, este é o caminho. Não explique. Não explique. Claro, gente, eu não estou falando para você não pensar. O que eu estou dizendo é que a gente já explica tanto que se você me seguir e não explicar, você continuará explicando, mas vai ter um pouco mais de paz, deixar o afeto, né? As certezas vêm do exercício da presença. Viver é estar no agora,
Mas isso é uma coisa que a gente aprende. Eu já aprendi e estou ensinando a vocês, mas não é uma coisa fácil. Eu acho que é se convidar mais a sentir, né? Eu falo muito para os alunos de a gente trocar o não é como eu esperava por tá bom ou não tá bom? Tá gostoso para mim ou não tá? Tô feliz ou não tô feliz? Porque enquanto a gente se até ao gabarito, a gente vai estar no mental, mas se eu tiver eu tô sentindo amor, tô me sentindo amada, tô amando também, que a gente possa improvisar mais no amar. Você acha que o improviso é essencial para o amor? Mas é fundamental o improviso do amor, a cada instante. Então, você está dizendo assim, mas eu tenho esse problema, e o cara não vai me querer, ou a mulher não vai me querer, eu tenho essa coisa, né, um defeito e tal. Não, os nossos defeitos... eu vou falar uma outra coisinha, que é uma regrinha, que é assim, aprender a lidar com a frustração é ser maduro. Agora, aprender a pegar o seu defeito, que eu chamo de a sua ferida, e positivá-la é ser gênio. Então, todo gênio é aquele que consegue fazer do seu trabalho o seu sofrimento. Por exemplo, eu sempre tive dores psíquicas muito grandes, imensas. Por isso me tornei psicóloga e filósofa. E por isso sou uma boa profissional, porque a minha vida pessoal está envolvida no meu trabalho. A minha dor, o meu defeito de alma está aqui colocado, entende? Então, ao invés de esconder o seu defeito, exponha-o com amor, não só para quem você ama, ria de si mesmo. Mostre como você erra, e o seu erro vai se tornar a sua alegria, entende? Errar não é problema. A questão da culpa é a pior. Você só vai para o céu se arrepende e se autopenaliza do seu erro. Mesmo que você não seja cristão e católico, nem judeu, isso é da cultura, da civilização. A gente está o tempo inteiro se autopenalizando. Uma frase do Nietzsche: o humano é um ser doente de si mesmo. Porque é essa sabe? Essa culpa que a gente estabelece. Eu tenho esse problema, ninguém vai me querer. Imagina, eu descobri que as pessoas gostam de mim exatamente pelo que eu tenho de pior. É poder afetar o outro e se deixar ser afetado, né? Quando eu estava preparando a pauta, eu fiquei pirando nessa palavra de como a gente avalia ela de uma forma negativa, né? Então, se você é afetado, então, se você é agente, ou você é muito emocionado, né? Assim, afetado tem uma conotação negativa, do tipo, não, que vai quase para o carente, emotivo demais, ou se o outro te afeta, e aí você é afetado, sempre tem com esse lugar do ser afetado como ser machucado, sendo que, na verdade, você pode ser afetado positivamente, né? Como a gente pode se abrir para ser afetado pelo outro e afetar mais o outro sem moderação, sem essas nossas coraças? O modo como a gente se coloca no mundo é o que a gente é, e não o que a gente pensa e gostaria de ser. Então, eu não posso tentar, mesmo que eu queira, passar para as pessoas algo que eu sou, afetado ou não afetado. Você me desculpe, mas ninguém acredita. Todo mundo sabe o que você está sentindo, mesmo que a pessoa não racionalize. Então, essa história de tentar não ser afetado ou não ser carente, não. Ou você tenta não ser de fato carente, ou não adianta não demonstrar, entende? Quem é carente demonstra isso nos mínimos gestos. Então, não esconda o que você é, não, o que está todo mundo vendo, fica até feio. É melhor você crescer mesmo. Se você não quer ser carente, tal, se torne alguém que não é carente. Amadureça, mas não esconda. Enquanto você é carente, é melhor que você demonstre, né? É mais honesto. Então, a gente gosta de uma pessoa honesta, porque eu falo assim, eu estou vendo como ela é. Ih, essa daí é carente, estou vendo. Mas eu estou vendo. Agora, quando eu vejo a sua carência escondida, eu corro fora, porque eu estou vendo que você esconde. Se você esconde a sua carência, talvez você esconda muitas outras coisas piores. Entende o que é a questão? Isso não se esconda, se mostre, por pior que seja, né? Agora, cresça para não ser um bobão, uma bobona, não é? Agora, quanto a afetar, essa é uma ideia de um filósofo chamado Spinoza. Ele diz o seguinte: não existe para Spinoza amor, não existe medo, não existe nada dessas palavras. Ele diz o seguinte: não existe sentimento para Spinoza, existe afeto. O afeto, o que é afeto? Não é o sentimento, o afeto é condição da existência, de novo, que é todo corpo vivo, não só o do humano,
Todo corpo que vive, que nasce, então nasce um peixinho, nasce uma flor, tudo que nasce, que brota, ele afeta e é afetado pelo mundo. Então, afeto é ser atravessado pelo campo de forças do que já é. Você acabou de nascer. Quando você nasce, você é atravessado pelo campo de forças do que já é. Isso é afeto. Então, os nossos sentimentos, que a gente chama de sentimentos, são a moralização do afeto. Você moraliza o afeto quando você chama amor. Amor é um afeto, raiva é um afeto, entende? E a base dos afetos, diz Spinoza, chama-se alegria, porque a alegria de viver é a única alegria que está presente nos afetos. Quando eu amo alguém, é porque eu estou projetando essa alegria de viver ao outro. Amor é a alegria de viver projetado no outro. Ódio é a falta de alegria de viver projetada no outro. E por aí vai. Então, se eu não sei e não me permito afetar e ser afetada pelo ambiente, eu não estou crescendo, eu não estou existindo. Eu estou sendo produto de uma moralização de mim mesma e do mundo. Então, afetar e ser afetado é se permitir existir o instante. Claro que eu estou no instante, gente, pensando no passado e no futuro, não vou deixar nunca. Não é viver um adolescente que vai para o instante, pira, bebe, enlouquece. Não. A gente já é adulto, né? Então, viver um instante é se permitir sentir. Sentir é afetar e ser afetado pela vida, pelo acontecimento. E o acontecimento em si é alegre, porque ele está sempre adiante. Ele não é estagnação. A dor vem do parado, do estagnado. No instante não há estagnação, só na memória. Soltas e soltos, que a gente possa sentir mais e entender menos. Viviane, muito obrigada por estar aqui comigo. É uma honra ter você aqui de novo no canal. Adorei. Adorei, me convide sempre. Compartilhe esse conhecimento e realmente é um momento que a gente precisa muito disso, amar, ser amado. Eu queria só terminar dizendo para você uma coisa, já que eu aceitei o teu trabalho, que eu acho muito legal, porque, para mim, hoje, eu tenho estudado muito isso, eu tenho uma especialização em políticas públicas, trabalho com modelos de gestão, trabalho com pandemia, trabalho com questões muito difíceis, contemporâneas, mas dentro deste debate social, socioambiental, a única coisa que eu acredito de fato é que o amor é que tira a gente desse lugar. Apesar de eu estar falando lá, com essas pessoas, gestores, e tal, o tempo inteiro eu trago essa questão e digo, o mais revolucionário na crise contemporânea é estimular a vontade de viver. Pessoas que não têm vontade de viver são facilmente manipuladas. Então, para lutar por uma vida ética e justa, minimamente, a gente precisa estar disposto e exposto à vida, ao amor, à alegria, né? É fundamental. Então, amor não é besteira, coisa de romântico, não. Amor é, antes de tudo, revolucionário. É ele que faz a gente viver melhor e fazer com que a sociedade possa se tornar mais ampla. Maravilhoso. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer.